Olá, eu sou André Araújo e hoje vou responder a pergunta mais estúpida da bolsa. Mas antes, já clica no joinha aqui embaixo para deixar seu like e se inscrever no canal, ok? O investidor iniciante tem uma verdadeira obsessão por tentar encontrar motivos que o ajudem a entender racionalmente as oscilações dos preços dos ativos de renda variável, seja ações ou fundos imobiliários. Todo investidor deve ter consciência que o mercado funciona de forma diferente para o curto, médio e longo prazos. No curto prazo, que seriam alguns dias a poucas semanas, as oscilações de preços não refletem os fundamentos. No curto prazo, os preços oscilam ao sabor das especulações e do fluxo de dinheiro. Se o fluxo for comprador, os preços aumentam. Se o fluxo for vendedor, os preços caem. Este fluxo de dinheiro no curto prazo é produzido por ação de manipuladores e especuladores, sendo influenciado por notícias, nem todas verdadeiras, que produzem variações nas cotações. Não tente entender nem encontrar explicações para as situações de curto prazo. Não perca seu tempo com isso. Elas são imprevisíveis e totalmente aleatórias. No médio prazo, que seria alguns meses a poucos anos, os preços dos ativos são influenciados por variáveis macro e microeconômicas. Como variáveis macroeconômicas, podemos citar as taxas de juros, a inflação, o câmbio, o PIB, etc. É esperado, por exemplo, que os preços das ações e FIIs, de modo geral, subam com a queda na taxa de juros, e o movimento inverso ocorre com a alta dos juros. Como variáveis microeconômicas, podemos citar a influência do preço do minério de ferro no desempenho das ações da Vale, ou o aumento do preço da celulose no desempenho das ações da Suzano. No longo prazo, que seria no horizonte acima de 5 anos, os preços seguirão os fundamentos dos ativos. Ativos bons aumentarão seu lucro, distribuirão mais dividendos, aumentarão seus yields e os preços vão aumentar. Nos ativos ruins, os lucros não aumentam, ou pior ainda, surgirão prejuízos. Os dividendos vão diminuir ou até cessar. A empresa contrairá dívidas e essas ficarão descontroladas, e assim os preços cairão. Apesar de toda a aleatoriedade que existe no mercado da renda variável, existe um norte, um ponto de referência. No longo prazo, ativos com bons fundamentos irão se valorizar e os ativos com maus fundamentos irão desvalorizar, e ponto final. Se você decidir investir em renda variável, vai ter de aprender a conviver com a volatilidade. Gaste tempo estudando os fundamentos dos ativos, mas não perca seu tempo tentando entender sua causa, o motivo da variação de preços, principalmente as variações de curto prazo. Lembre-se, preços são sinônimos de fundamentos. Querer saber por que um ativo está subindo ou caindo X% num dia, tentando se posicionar nesse ativo para aproveitar a volatilidade, é um comportamento não recomendável. Há um consenso entre os investidores mais experientes de qual é a pergunta mais idiota da bolsa e que sempre vejo por aí. Tal pergunta tem, via de regra, o seguinte formato: alguém sabe por que o ativo Y está subindo ou caindo X% hoje? Alguma informação? Esta é a pergunta mais idiota da bolsa, e a explicação que dou para o cidadão que formulou a pergunta é que renda variável é chamada assim porque ela varia. Nos tempos atuais, acessar as informações dos ativos é muito fácil. Essas informações são avaliadas muito rapidamente e incorporadas ao preço. É impossível para o investidor amador, que precisa trabalhar para se sustentar e manter sua família, competir com a rapidez de análise de mercado, que seriam todos os outros investidores. Seria muita pretensão este pequeno investidor amador considerar-se mais esperto e mais inteligente do que todos os outros investidores do mercado. Você não deve cometer esse erro, ele é fatal. Porém, apesar de o mercado ser muito mais esperto do que você e eu, ele é maníaco-depressivo. Há períodos em que está na fase maníaca ou eufórica. Nessa fase, o mercado acha tudo muito lindo, o céu é azul, o mundo é belo e todos vão ficar ricos. Assim, ele exagera positivamente no preço de todos os ativos. Os ativos bons e caros ficam caríssimos e os ativos ruins e baratos ficam caros. Em outros períodos, o mercado entra na fase depressiva ou desesperada. Nessa fase, o mercado acha tudo feio, o céu é negro e todos vão falir. Assim, ele exagera negativamente nos preços. Os ativos bons e caros ficam baratos e os ativos ruins e baratos são vendidos aos lotes. Nestes momentos, o investidor que conhece os fundamentos dos ativos e tem controle emocional aproveita para comprar os bons ativos que se tornaram baratos e com isso vai melhorar o retorno de sua carteira no longo prazo. Porém, desenvolver este controle emocional é dificílimo, diria que é a parte mais difícil.
Os seres humanos são animais sociais, extremamente influenciados pelos pensamentos e atitudes de nossos semelhantes. Mais do que gostaríamos e muito mais do que imaginamos. Nosso instinto de sobrevivência nos faz seguir o movimento da maioria. É o que chamamos, no jargão de mercado, de seguir a manada. Então, nossa tendência natural é de ficarmos eufóricos quando o mercado fica eufórico e ficarmos deprimidos quando o mercado fica deprimido. Nossa natureza, nosso instinto, nos induz a comprar ativos no topo, deslumbrados e radiantes, e a vendê-las no fundo, em desespero e abatidos. Desenvolver o controle emocional requer que façamos um movimento antinatural, que é ir contra o movimento de manada. Para fazer isso, a melhor forma é analisar os fundamentos da empresa uma vez por ano, definindo objetivos em porcentagem para cada um dos ativos em carteira. Daí, basta parar de acompanhar as cotações e, todo mês, quando for investir, optar pelo ativo que está mais longe do objetivo definido no começo do ano, independente de qual seja e dos ruídos de notícias sobre tal ativo. Dessa forma, você irá sempre priorizar os fundamentos e irá comprar na baixa, evitando que o lado emocional te desvie da rota do sucesso financeiro. Se você nunca investiu em ações e quer começar da maneira correta, obtendo retornos acima da média e sem precisar acompanhar o mercado todos os dias, recomendo que veja o manual que preparei para você. Com ele, você será capaz de abandonar o medo de investir errado e começar com o pé direito na renda variável, garantindo bons retornos e a tranquilidade financeira no futuro. O link para o manual completo está aqui na descrição do vídeo. E se gostou do conteúdo deste vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal. Grande abraço e até a próxima!